Então, nós vamos fazer agora a correção. Deixa eu só colocar em forma de galeria. Vamos fazer a correção. Vou ver se eu consigo compartilhar a página agora, porque eu tinha gravado tudo. Deixa eu só colocar na apostila aqui, porque como eu tive que sair, acabei perdendo aqui. Então, vamos lá, tá aqui. Então, eu tenho aqui, essa atividade nós já fizemos a correção? Ou ainda não? Esse nós fizemos, né? Sim, esse já. Esse aqui, dos polígonos regulares e irregulares, não. Ok. Então, um polígono regular e um polígono e... Oi? Pro, você já fez a correção. A partir da página 111. Das obras de... Essa já fez. Já fez também. Triângulo. Então, aqui. Também já fez. Já fizemos tudo, será? Não. A próxima também. A próxima também fizemos. Pro, você fez até 107, eu acho. Não, até 110. Não, foi até Até 102. 110. Até 110. Nós fizemos todas essas, será? É, a gente Estava fez. atrasado. Olha, essa prova é meio maluca. Ah, nós fizemos mesmo, agora que eu lembrei. Deve estar confundindo com a turma da manhã. Continua. Já ensinei A gente vocês. tem que fazer a 111. Então, vamos lá para os quadriláteros. Esse aqui nós fizemos, né? Já. Sim. Fizemos esse aqui, eu lembro que a gente fez. Esse do GeoGebra, eu vou tentar entrar para ver se dá para a gente fazer online, tá, pessoal? Tá. Isso vai ser possível. Ele é um programa. Então, quadriláteros. A gente fez algumas atividades e ficou para vocês fazerem a tarefa, né? Lembrando que o trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados opostos e paralelos, e o paralelogramo tem 2 pares de lados opostos e paralelos. Esse nós fizemos, né? Uhum. 110. Da 110. Com as ruas, né? Paramos nesse. Foi isso? Isso. Sim, na 3. Alguns paralelogramos, por terem características particulares, recebem nomes especiais. Então, eu tenho um paralelogramo que pode ser retângulo, pode ser losango, pode ser quadrado. Para ser um retângulo, tem que ter todos os ângulos internos retos. Guardem essa informação. Todos os ângulos internos retos. Como que é chamado esse paralelogramo? Retângulo. Paralelogramo com todos os... Que página é essa que eu não tô achando? Página 110. 110. Paralelogramo com todos os lados com a mesma medida. É um losango. E um quadrado tem os... Só que o ângulo do losango não é de 90 graus, ele é menor do que 90 graus. E os ângulos internos, quando eu tenho os lados iguais e ângulos internos retos, eu tenho aqui um quadrado. Então, nós vimos que lá na atividade 1 tem a figura C, que é um quadrado, a figura E, que é um losango, e a figura F, que é um retângulo. Aqui era para você medir os ângulos e dizer se eles são retângulos, quadrados ou losango. Essa figura aqui, ela tem os 4 lados iguais, mas o ângulo dela é de 90 graus? Não. Então, ela é um losango? Um quadrado, quer dizer? Ela é um quadrado, um losango ou um Losango. retângulo? E essa um losango. Retângulo? Esse é retângulo. Esse é retângulo. E esse? Losango. Ah, tá apagado. Achei que não estava. Então, aqui eu tenho um losango
um retângulo e um losango também. Essa figura aqui tem os 4 lados iguais e os ângulos internos retos. Como que é chamada a figura com os ângulos internos? Quadrado. Quadrado. Muito bem. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só colocar para... Só desligar aqui o despertador do meu celular. E essa figura aqui? Qual é? Quadrado também. Losango. 4 lados Quadrado. iguais e ângulos retos. Reto. É um quadrado que está virado de lado, mas ele é um quadrado. Então, aqui eu tenho um quadrado e aqui eu também tenho um quadrado. E essa figura aqui? Que figura que é essa? Retângulo. Classificação que esse paralelogramo recebe? Retângulo. Retângulo. Muito bem. Aqui, deixa eu apagar isso aqui. Eu estava mostrando para a turma da manhã. Está dizendo que é possível identificar nessa figura, como eu já deixei a resposta aqui, a gente só está fazendo a correção, 2 trapézios. Aonde que eu consigo ver esses trapézios? Olha aqui. Se eu pegar aqui essa parte dessa figura, eu tenho um trapézio, não tenho? Dois lados opostos, um par de lados opostos paralelos e o outro não, só um par. Então, eu tenho um trapézio aqui, não tenho? Sim. E eu tenho outro trapézio aqui, ó, desse outro lado. Então, 2 trapézios. Conseguiram visualizar os trapézios aí, né? 2 paralelogramos. Qual é esses paralelogramos? Aonde que eu tenho paralelogramo aqui? Conseguem ver? Um aqui, ó. Classificado como quadrado. Um paralelogramo aqui. E o outro aqui. Não vou nem marcar, porque ele já é grandão, dá pra gente identificar bem. E aí, 9 triângulos. E vocês acreditam que eu não tinha enxergado esses 9 triângulos? Vocês tinham enxergado 9 triângulos também? Não, eu tinha enxergado 5. Eu olhei aqui e falei, nossa, essa apostila tá doida. Tá errada essa resposta. E fui tentar identificar os 9 triângulos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E olha aqui. 6. Aqui. 7. Vou até tirar esses 2 aqui. Já tem 7 aqui, não tenho? Tem. 7. Aqui. 8. 8. E aqui o 9º triângulo. Então, tem 9 triângulos. E não é que tem os 9 triângulos. Mas não é a mesma coisa do outro? Pera. Conseguiu? Não, um tá virado para cá e aí o outro vira para cá. Parece o mesmo, né? Mas um tá virado para um lado, outro para o outro. E aí era para você desenhar sem tirar o lápis do papel e não pode passar 2 vezes sobre a mesma linha para reproduzir essa figura. Então, olha só, como que você vai fazer isso? Opa, não faça esse risco aqui no meio, tá? Começo aqui, venho, faço a tampa do meu envelope, desço aqui, fecho aqui. Não precisa ser tão torto assim também, né? Pronto. Essa é uma sugestão, mas tem outras opções, outras formas também de você chegar nesse resultado. Encontra aí a melhor forma para você. Aqui está ensinando a fazer um paralelogramo, né? Um quadrilátero com o compasso. Então, da mesma forma que você faz o triângulo, você vai traçar, então, o segmento de reta AB. Só que para fazer o paralelogramo, não, o quadrilátero, você vai usar aqui, porque está falando que tem um ângulo de 60 graus. Então, você vai pegar o seu esquadro, que é aquela reguinha em forma de triângulo, tem a de 45 graus e tem o esquadro de 60 graus.
e vai passar aqui, então, traçar a linha AC. Né? Marcou aqui, ponta seca no A, 3 centímetros, marca 3 centímetros de abertura, riscou, vai ligar aqui depois, né? Vai traçar aqui, já está traçado. Ah, não, desculpa, gente, é quadrilátero, desculpa. Marquei aqui o ponto C, ok. Vou pegar essa mesma medida, vou pôr a ponta seca aqui e vou marcar o ponto D. Como que eu vou marcar o ponto D? Eu tenho que abrir novamente o triângulo com 5 centímetros, coloco a ponta seca aqui e vou riscar, formando o ponto D, e aí é só ligar os pontos com a régua, tá? Já fez ali o seu quadrilátero. Transformação de figuras planas. Então, eu tenho aqui uma figura e houve uma ampliação e uma redução da fotografia original. Então, qual é essa imagem aqui? É uma redução, uma ampliação ou é o mesmo tamanho que essa fotografia? Redução. Redução. Diz que E essa foto? Mesmo tamanho ou ampliação? Mesmo tamanho. Tamanho. E esse aqui? Ampliou. Ampliação. Redução é que diminui, reduz, diminui. Aqui, então, o Eliezer e a Patrícia e o João fizeram reproduções dessa figura aqui ao lado. E está dizendo que o João triplicou o tamanho da figura original. Então, quem que fez a figura triplicada? Qual é a figura que está triplicado o tamanho? 3 vezes o tamanho dessa. A, B ou C? Então, quem fez a reprodução B foi o João. Patrícia fez uma reprodução do mesmo tamanho. Fez uma reprodução do mesmo tamanho. Qual das figuras aqui que são do mesmo tamanho? Letra A. Reprodução A. Patrícia, do mesmo tamanho. E sobrou ali a reprodução C do Eliezer. Foi a mesma, duplicou 2 vezes o tamanho original, né? Seu celular tá tocando. Mas ele tá ali, peraí, tá longe. Pus um silencioso, que daí eu consigo dar aula normal. Aqui está mostrando uma imagem, um quadrado, uma redução e uma ampliação de um quadrado feito pelo Gabriel na malha quadriculada. Ele multiplicou, né, a medida por 2, então o quadrado original ocupa 4, ele ampliou, multiplicando ali por 2 e dividindo por 2 para reduzir. Nós fizemos esse aqui, não fizemos? Não, né? Então, no quadrado reduzido, a medida obtida foi multiplicando ou dividindo a medida do lado? O reduzido, ele dividiu ou ele multiplicou? Para reduzir, eu diminuo. Dividido. Dividido, muito bem. E a medida dos lados do quadrado reduzido é igual a o quê? Multiplicado. Ó, dividiu por quanto? Ele não dividiu por 2? Quando eu divido por 2, eu estou pegando É o dobro. Não, o dobro é 2 vezes. Dividir por 2, eu peguei a laranja inteira. Dividir por 2, eu tenho o quê? Numa mão? A metade. Metade, exatamente. Então, nesse caso, o tamanho reduzido é igual a metade da medida do quadrado original. E no quadrado ampliado, a medida dos ângulos é igual à medida do quadrado original
E o mesmo ocorre no quadrado reduzido. Olha só os ângulos. Posso Vamos ver falar? os ângulos aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. E aqui? Mudou o ângulo? Não. Mudou o Não. ângulo no reduzido? Então, Não. Pro, posso falar minha resposta? pode. Eu coloquei não. A medida não é a mesma, pois os quadros têm tamanhos diferentes. Não, mas está falando da medida dos ângulos, não a medida dos lados. Então, a medida dos lados, ela permanece a mesma, tá? Sim. Porque é só a medida dos ângulos, não é dos quadros. E um ângulo, ele pode ter uma figura desse tamanho ou desse tamanho, que o ângulo vai ser o mesmo, se for a mesma figura, tá bom? Aqui tem um tangram, né, de 8 centímetros. Ah, não, e o Tiago reproduziu no caderno com 8 centímetros de largura e 8 de comprimento, 8 por 8. Qual é a medida que esse tangram aqui tem? Mede aí para mim. Quem está com a régua que pode medir? Tem alguém aí com a régua? 10 centímetros. Pequeno. Quantos centímetros tem de lado? 2. 2 centímetros. O Tiago fez 2. o tangram com 8 centímetros. O desenho do Tiago foi uma ampliação ou uma redução? Ampliação. Uma ampliação. Por que foi uma ampliação? Porque Tiago fez um tangram com 8 centímetros e o original tem 2 centímetros. Exatamente, porque o do Tiago ficou maior do que o original, né? Então, foi uma ampliação. Largura Porque desde comprimento. Como que é, Gi, que você colocou? Uma ampliação, porque o tangram original mede 2 centímetros de largura e 2 de comprimento. E o dele tem 4 vezes, mais ou menos 4 vezes maior, não sei. Isso, é 4 vezes maior. Ótimo. Questão de número 4, nós temos alguns polígonos representados aqui nessa malha pontilhada. E aí está perguntando assim, o octógono. O que é octógono? E agora? Quem lembra o que é octógono aí? 8 Que lados. tem 8 lados. Muito bem. Tem 8 lados. Então, qual é o octógono que é a ampliação de outro octógono? Nós temos 2 octógonos aqui, né? Esse e O esse. D. O D é a ampliação de qual? A. Do A. Ah, muito bem. A. O triângulo E é uma o quê? Ampliação ou redução do triângulo I? Redução. E do I. Uma redução. Muito bem. Redução. Vou ficar voltando, pessoal, porque fica ruim para mim. O quadrilátero. Qual que é quadrilátero? B. Quadrilátero B é redução de qual quadrilátero? K. O K. Muito bem. O triângulo é uma reprodução do mesmo tamanho. Quais são os 2 triângulos que têm o mesmo tamanho? É J J e G. e G. J e G. E o pentágono? O que é pentágono mesmo? Que tem 5 lados. 5 lados. Então, qual é o pentágono que é o Q do H? Tem 2 pentágonos. Um é o H e o outro é o F. o F. Pentágono F. E o F é uma redução ou ampliação do H? Ampliação. O pentágono F é uma ampliação do H, e aí ficou aqui o quadrilátero C, é reprodução do mesmo tamanho do quadrilátero L. Página... Esse do quadrilátero foi difícil. Tem um hexágono. Sim, mas aqui não está perguntando do hexágono, né? Observe como o Lucas fez para obter uma ampliação de uma figura. Então, aqui ele desenhou uma malha com quadradinhos de 1 centímetro, depois colocou os quadradinhos de 2 centímetros e fez a mesma figura. Ok. Eu fiz no caderno.
Você fez no caderno? Legal. Sim. Quer mostrar? Quer compartilhar com os colegas? Eu tentei, porque eu não... Não deu muito certo? Peraí. Deixa eu ampliar aqui para você compartilhar. Eu acho que saiu certo. Não sei, eu fiz um pentágono. Acho que é. Bom, vamos dar continuidade, depois a Gi mostra, então, tá? Ah, peraí, Gi, deixa eu voltar aqui. É que eu tinha ampliado a sua tela. Liga aí, tá desligada a sua câmera, tá? Deixa eu destacar aqui para todas as pessoas. Aí, agora coloca na frente do... Travou. Eu não estou te ouvindo. Ah, mas dá para ver aqui, sim, o quadriculado. Você fez um quadrado, né? Ok. Um losango, desculpa. Ok, vamos lá, então. Continuando aqui a nossa... Ai, meu cabelo. A nossa correção. Então, como eu falei para vocês, depois nós vamos ver se a gente consegue usar esse GeoGebra. Que ele faz essa ampliação, já tem a malha quadriculada, né? Vamos lá, então, para a página 120. Só recapitulando, então, o que nós estudamos nesse capítulo. Então, estudamos sobre os polígonos, que ele é formado por uma linha poligonal simples e fechada. Os polígonos, eles são classificados de acordo com a quantidade de lados e ângulos internos, né? Então, se eu tenho 3 lados, em um polígono, a quantidade de lados, vértices e ângulos internos sempre é igual. Então, se eu tenho 3 lados, eu tenho 3 vértices, eu tenho 3 ângulos. Se eu tenho 4 lados, eu tenho 4 vértices, eu tenho 4 ângulos. Se eu tenho 5 lados, eu tenho 5 vértices, eu tenho 5 ângulos internos. E ele é classificado de acordo com a quantidade de lados. 3 lados é o mínimo triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono. Um polígono também possui todos os lados com medidas iguais e ângulos internos. Se ele tem a mesma medida e os mesmos ângulos, eu tenho polígonos regulares. Os ângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. E o triângulo ele pode ser equilátero, quando todas as medidas dos lados são iguais, isósceles, quando eu tenho 2 lados iguais, e escaleno, quando cada um dos lados tem uma medida diferente. O quadrilátero, né, ele pode possuir apenas um par de lados opostos paralelos, que é chamado de trapézio. Se ele tem 2 pares, ele é chamado de paralelogramo. E o paralelogramo pode ser retângulo, quando ele tem os 4 ângulos retos e 2 pares de medidas iguais. O losango, que tem todos os seus lados iguais e o seu ângulo interno é menor do que 90 graus. E o quadrado, que tem também todos os lados iguais e o ângulo de 90 graus. Então, aqui, quadriláteros podem ser, que não são paralelogramos nem trapézios. Paralelogramos podem ser retângulos, quadrados, losangos. Isso aqui está meio confuso, esse mapa. E aí, para a gente reduzir aqui, a gente pode estar usando a malha quadriculada. E numa redução ou numa ampliação, o ângulo sempre vai permanecer o mesmo, ok? Eu vou fazer uma brincadeira bem rapidinho com vocês. Vou escolher aqui 3 alunos. Preciso que todos estejam com as câmeras abertas. Então, eu vou escolher a Ellen, a Alice e a Ana Sofia. Cadê a Ana Sofia? Vou pular para outra, hein? Essas 3 alunas, na verdade, eu combinei com elas antes de vocês entrarem na aula, por isso que eu deixei a sala fechada. Elas foram as primeiras a entrar, né? A Isadora também entrou, mas como ela está sem apostila, ela não tem como fazer essa brincadeira.
e elas têm umas perguntas para vocês, vai ser o quiz da geometria. Elas têm perguntas e vocês vão dar a resposta. Pode olhar nessa página final aí, ó, que aí tem várias informações a respeito dessas perguntinhas que estão aí. Então, Ellen, lança aí o primeiro desafio. Vamos ver quem vai acertar primeiro. Escolhe uma pergunta aí e faz para os seus colegas. Qual o triângulo que possui um dos ângulos medindo 90 graus? Só um dos ângulos, qual triângulo que só um deles mede 90 graus? Tem um nome de um triângulo, que é uma figura que ela não é um triângulo. Se eu cortar ela no meio na diagonal, eu faço 2 triângulos. Não é o quadrado. É um triângulo. Olha aí na apostila. Pesquisa aí na parte dos triângulos. Equilátero? Equilátero tem os 3 lados iguais. Um triângulo que tem o ângulo de 90 graus. Que um dos ângulos dele tem 90 graus. Tem aí na apostila. Vou dar uma ajudinha aqui. Vou falar a página. Losango? Oi? Losango? Não. Losango não é triângulo. Apesar que o nome é triângulo e o nome de uma outra figura geométrica. Escaleno? Não, um pouquinho mais abaixo desses triângulos escalenos, equiláteros. Lá na página, estou voltando aqui para dar uma dica. Ellen, dessa vez você... Lá na página 106, questão de número 6, alternativa A. Um triângulo que tem um ângulo interno reto, que tem um ângulo de 90 graus, é chamado de Triângulo retângulo. triângulo retângulos. Ela acertou, Ellen? Certa resposta? Então vamos lá, Alice, escolhe uma aí, uma pergunta para fazer para os colegas. Qual é o nome do triângulo que tem todos os lados com medidas iguais? Triângulo com todos os lados com medidas iguais. Triângulo escaleno? Equilátero. Equilátero, todos iguais. Escalenos são diferentes. Triângulo equilátero, muito bem. Ana Sofia, vai lá. Mais uma pergunta. Qual é o quadrilátero que possui apenas um par de lados opostos paralelos? Quadrilátero que tem só um par de lados opostos paralelos. Calma aí. Tô bem calma. Lá na página 109, dá uma olhadinha na página 109. Trapézio? Certa resposta? Sim, certa resposta. Certa resposta. Vai, Ellen. Manda mais um aí, Ellen. Quantos são os vértices, os lados e os ângulos internos de um hexágono? Quantos lados, quantos vértices e quantos ângulos internos tem um hexágono? 6. Exatamente. Todo polígono tem a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de vértices e a mesma quantidade de ângulos internos. Olha o cabelo da Sara aqui. Vai pra lá, Sara. Ela estava brincando na rede. Bora lá. Alice, mais uma. Qual é o nome do triângulo que tem pelo menos 2 lados com medidas iguais?
O triângulo que tem pelo menos 2 lados. Triângulo isósceles. Certa resposta. Vamos lá. Ana Sofia, mais uma. Qual o nome do polígono que possui 7 lados e 7 ângulos internos? E aí, 7 lados e 7 ângulos internos? Heptágono. Certa resposta. Manda mais uma, Ellen. Qual o nome do triângulo que tem todos os lados com medidas diferentes? Todos, Escaleno. todos acertaram. Agora, esse vocês acertaram. Muito bem. Vai, Alice, mais uma. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo? Soma das medidas dos ângulos 180 internos. graus? Certa resposta de 180 graus. Somando todos os ângulos, 180 graus. Muito bem. Ana Sofia. Qual? Tem a Arlequina e tem LOL. Como que é o nome daquela LOL que tem o cabelinho assim? Queen Bee aqui. Tá? Essa aula online está cheia de celebridades. Vai, Ana Sofia. Manda mais uma. Qual é o quadrilátero que possui os 2 lados pares de lados opostos paralelos? Que tem Paralelo. 2 pares. 2 pares é o... Paralelogramo. Tá Paralelogramo. certa resposta, Giovana e Guilherme. Mais uma, Ellen. Qual o paralelogramo que possui todos os ângulos internos retos e todos os lados com a mesma medida? Todos os ângulos, exatamente, todos os ângulos internos retos, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, e todos os lados iguais, quadrado. Manda aí, Alice, mais uma. Qual é o nome do polígono que possui 5 lados e 5 ângulos internos? 5 lados e 5 ângulos internos. Pentágono. Pentágono. A Ana Beatriz está craque no nome das figuras, dos polígonos, né? Pela quantidade de lados. Vamos lá, mais uma, Ana Sofia. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo? Ó, mas tenta prestar atenção naquela que o colega já fez para você deixar de ladinho aí. Acho que nós já fizemos todas, né? E aí, pessoal, vocês também têm essas fichinhas que está aí, ó, a Gi já até achou, né? Lá na página 9, quiz da geometria, na página 9, no final da apostila. Eu achei faz tempo. Vocês podem estar tirando ali, destacando para poder brincar em família. Já aproveita, já estuda, né? Acho que para a nossa aula de hoje é isso, tá? Um beijo, até amanhã, até daqui a pouco não, até amanhã. Alguém tem alguma dúvida em alguma atividade, algum conteúdo dessas figuras? Você tem, Gi? Pode falar. Eu tenho sobre, às vezes, achar o nome, lembrar. Essa a parte meio ruim que eu achei nisso. De lembrar, de saber. São muitos nomes, né? É paralelogramo, é trapézio, é retângulo, é quadrado, é retângulo, triângulo, triângulo, esses isósceles. Essa aí é treinando, é lendo, que nem essas fichinhas aí, essas brincadeiras de fichinhas, vai ajudar vocês a gravarem um pouco melhor essas informações. Então, se vocês quiserem brincar em família, pede para dar uma lida, conta para o pai lê para vocês, aí vocês, sabe, assim, vocês brincando entre vocês, até faz uma chamada de vídeo com um colega aí, e aí faz ele a pergunta e você responde, vai gravando, vai fixando esses nomes, porque realmente é difícil de lembrar, é muito nome, né? Mas é questão de treinar, de fazer as atividades, treinar. É que a gente está com um curtinho tempo, né? Um tempo bem curto, mas conforme for a gente vai... E outra coisa, a gente vai trabalhando, vocês vão trabalhar figuras geométricas todo ano, a gente vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando. Uma hora o cérebro grava. Tá bom?
Então é isso, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, ok?